experiência que eu faço com ela é a experiência norteadora. É ela que me norteia, é ela que me aponta o caminho, é ela que me indica os passos que eu preciso dar. Então, a experiência que eu faço com ela é essa, uma experiência norteadora. A experiência que eu faço com ela é de me sentir compreendida, de me sentir acolhida. E ao mesmo tempo que eu me sinto compreendida, até quando eu não me compreendo, ela me compreende e me dá uma direção, me dá força, me impulsiona a dar uma resposta diferente naquilo que é a minha vida e naquilo que é a minha busca pela santidade. Ela é o meu porto seguro. Ela é o caminho pelo qual me encontro todos os dias com Deus. Por meio dela, descubro aquilo quem eu sou e quem Deus é. Ela é aquela amiga fiel e prudente, a me iluminar e a me guiar em todas as minhas decisões. Ela me fez entender e compreender que havia uma voz que me chamava pelo nome e que me dizia: tu és minha. A experiência que eu faço com ela é de intimidade, de encontro, porque eu me encontro nela e ela me revela quem sou. É também de aprendizagem, porque ela me ensina como devo andar, como eu a amo. Ela é para mim como uma amiga. Em todos os momentos difíceis, os momentos bons, ela sempre estava comigo, me guiando, cuidando de mim, me dando uma nova rota a seguir, sempre falando ao meu coração o caminho certo e aquilo que Deus escolheu e desejou e sonhou para a minha vida hoje. Por isso, não a deixe, ela está sempre no meu coração e na minha vida hoje como consagrado. Quem é ela, Rafaela? Quem é ela? É a palavra de Deus que nos faz ter essa experiência, essa transformação. A palavra tem te transformado, Thiago? Olha, posso dizer que há mais de 15 anos a palavra de Deus tem me transformado, porque foi o período onde eu comecei a mergulhar, a fazer um estudo bíblico, comecei a fazer diária espiritual, degustar e me alimentar. Boa noite! É Revolução Jesus que chega até você nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia. E a gente quer saber também hoje no programa qual que é a sua experiência com a palavra de Deus. Você tem sido transformado pela palavra? Ou pode ser que você está falando assim, nossa, eu nunca fiz um estudo bíblico. Não se preocupe, porque hoje, durante o programa, a gente também vai dando umas dicas para você, ensinando como ter esse contato com a palavra, de fazer uma experiência com ela, de se deixar ser transformada por ela, Thiago. E a gente vai entendendo, né? E vamos aprofundar com o nosso convidado especial, o Perita, que já vai estar aqui com a gente, que a Sagrada Escritura não é apenas um livro cheio de histórias. É o livro da vida, que tem vida. Então não sai daí. Eu vou te convidar, Rafa, vamos chegar aqui, ó, no nosso Big Feed, porque sempre bomba, mas hoje de maneira muito especial vai bombar. Sabe por quê? A gente vai logo de cara dizer. Você que responder hoje o nosso card, que está lá no feed, no nosso perfil, @RevoluçãoJesus, vai estar concorrendo a uma Bíblia Jovem da Canção Nova. Dá um close aqui para você ver essa Bíblia tão bonita, né, visualmente, mas claro, isso nem se compara à riqueza que ela traz como conteúdo, porque é a palavra de Deus. Mas foi uma Bíblia pensada para o jovem e ela tem um grande diferencial, né, Rafa? Que ela tem um método, depois a gente vai mostrar melhor para você, da Bíblia no meu dia a dia, nas suas páginas introdutórias. Quer ganhar isso? O que tem que fazer então, Rafa? Tem que só responder ao card que a gente deixou lá no @RevoluçãoJesus. Qual foi a sua experiência? Qual trecho da Bíblia que marcou a sua história, que marcou a sua vida ou que hoje você tem feito essa experiência com a Bíblia? Você deixa lá o seu comentário, marca aquele amigo e você concorre a uma Bíblia. Gente, até eu vou colocar um comentário aí embaixo. A produção aqui, o Bruno também falou que vai entrar no sorteio aí. Todo mundo tá ganhar essa Bíblia, que de fato ela marca, né, a nossa história, tantas passagens bíblicas, né, e tenho certeza que você que nos acompanha também pode dizer, nossa, em determinado momento da minha vida, essa passagem me marcou, essa passagem me direcionou. Então, qual passagem tem te marcado, né, tem te acompanhado nesse tempo? Coloca ali nos comentários para poder estar concorrendo, porque já tem gente que está interagindo e está concorrendo. Exatamente, temos aqui o Wesley Barbosa. Acredito que o medo e a insegurança nos afeta e impede muito de dar um passo além, de nos aproximarmos e caminharmos para junto de Deus. Por esse motivo, todas as passagens que encontro a afirmativa de que não estou sozinho e de que não devo temer me tocam muito. Vou destacar uma aqui, Isaías 41:10. A Cris Caliço disse, o livro de Tobias.
Tem aqui o Revolução Jesus, já comentou o comentário, que aqui é rapidinho. Você Entendi. comentou, o George, nosso produtor, já responde Já logo reage, embaixo. né? Já reage. Tem a Mônica, que fala que é o livro de Jó. Depois nós temos a Socorro Almeida. Faço as leituras diárias indicadas no meu calendário Legal, litúrgico. Aí, ó, uma legal. boa dica. Eu também gosto muito de fazer o meu estudo com a passagem do dia. Porque aí eu vou ali na homilia do padre, ouço uma outra homilia, procuro um vídeo e isso vai colaborando com o nosso conhecimento. Boa dica. Então, vai interagindo com a gente, tem várias pessoas aí, né, Rafa? A gente Sim. depois vai trazer os nomes aqui. E agora a gente quer trazer ele, que é perito, que conhece, que ensina e que mais uma vez está no Revolução Jesus. Então vamos dar aquela volta. Atenção, atenção, os câmeras ficam loucos, vem pra cá, porque agora a gente vai acolher ele aqui no Revolução Jesus. Bem-vindo, Denis. Peraí, porque eu tô aqui comentando porque eu tô afim de ganhar. Ah, mas que ganhar também, vou espertinho. Aí, tá bom? Tá certo, Beleza. não perde Fique à tempo, vontade, gente. Denis. Que bom, Denis, tê-lo aqui com a gente de novo. Então, ó, já fica a dica aí, viu, produção? Quem sabe o nosso convidado mereça. Já pensou? Se for boa a entrevista, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, né? Eu tô começando a achar que uma Bíblia só vai ser pouco, porque tem muita gente querendo ganhar. Que Muito legal. Mas bem-vindo mais uma vez à Revolução Jesus, Denis. Obrigado. É sempre legal estar com vocês, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Que bacana. Falando sobre Sagrada Escritura, a gente até brincou ali, né, Rafa, nos bastidores. A gente logo lembra de quem? Do Denis, né? Afinal de contas, acaba que bonito, né? Lembrar de você por causa da Sagrada Escritura. Ufa, fico feliz. Conta um pouquinho, eu sei que muita gente sabe, mas para aqueles que não sabem, por que nós falamos isso, né, Denis? Que ligação existe, né? O que a palavra significa para você? Na verdade, muita gente até pergunta se eu sou padre, se eu sou pastor nas redes sociais, né? Ou se eu já fui padre. Não, eu sou um leigo que decidi estudar literatura e caí na literatura bíblica. Mas, claro, eu venho também de uma família católica, de uma família que tem a Bíblia no seu dia a dia também, né? E aí eu comecei a estudar na literatura, no curso de letras, e fui seguindo pela ciência da religião na área de literatura bíblica, com especialização, mestrado, doutorado, me tornei professor e também faço um trabalho pastoral, vamos dizer assim, Legal. com a Sagrada Escritura. Então, viu? Só por isso que estamos com um perito aqui, né? Ô, Denis, e você foi motivado por uma experiência que você teve com a Bíblia também, com a palavra, que te levou a estudar mais a palavra, se aprofundar, fazer cursos, hoje está ensinando? Foi de uma experiência? Acho que foram dois motivos, Rafa. O primeiro, sim, de uma experiência positiva. Foi de uma experiência positiva e de uma experiência negativa. Experiência positiva porque realmente a Bíblia sempre esteve presente na minha casa. Isso é legal. Eu lembro bem na minha infância que na minha casa tem até hoje na casa da minha mãe aquela Bíblia grandona com figuras. Bem típica, né? E eu desde pequenininho sempre gostei de ler. Ler não, né? Porque às vezes eu ainda nem sabia ler, mas de ver aquelas figuras e aprendendo as histórias da Bíblia. E na minha cidade, eu sou do interior de Minas Gerais, em Viçosa. Tinha um pároco lá, já falecido, muito santo, Padre Geraldo. E aí meus coleguinhas na rua me viam lendo a Bíblia, ou tentando ler, e me apelidaram de Padre Geraldo. Meu apelido era Padre. No início eu fiquei meio bravo com aquilo, né, criança, mas depois eu gostava tanto desse Padre Geraldo, porque era um homem tão santo. E hoje minha família é vizinha até da paróquia, que eu me sinto orgulho de ter tido esse apelido da infância. Então essa foi minha relação positiva, mas também negativa, de certo modo, porque eu comecei a perceber já na minha adolescência, no início da minha juventude, alguns ensinamentos que parecia que não casavam, que faltava, eu preciso saber se é isso mesmo, porque a Bíblia fala para a minha vida. Sim. E eu comecei a ouvir coisas muito boas sobre a Bíblia, pregações, estudos, ensinamentos, mas algumas coisas também não me caíram muito bem. E aí esse também foi um interesse, de aprender e com o intuito de ajudar a que as pessoas tivessem uma segurança maior quando fossem fazer seus estudos bíblicos. Uau, de uma experiência negativa, né, tirou um grande bem aí, né, e hoje ajuda tantas pessoas. E quando a gente fala de Sagrada Escritura, né, às vezes surge essa pulga atrás da orelha, né, de muita gente, como é que a Bíblia surgiu? Né? E acabam vindo muitos questionamentos e é importante a gente trazer aqui ou resgatar a resposta dessa questão, né? Como é que surgiu e como é que se percebeu que de fato era a palavra inspirada? Claro, eu sei que precisaria de umas horas aqui para dar uma aula, né? Mas resumidamente, como é que a gente poderia trazer essa informação, essa resposta, Denis? Bom, quando a gente fala de início do texto bíblico, a gente está falando lá do Pentateuco, da história de Israel, na verdade.
né? Nós estamos falando da história de Israel, que é Deus escolheu um povo para si, formou um povo para si, melhor dizendo. Então vamos pegar um personagem principal aqui, Abraão. Ali começa a história do povo de Deus. Então, a história que nós lemos na Bíblia, em primeiro momento, é a história de uma relação de Deus com o povo que ele formou para si. Um segundo personagem é Moisés. Moisés já é aquele que recebe a lei, porque esta família que Deus formou se torna uma nação, se torna um povo. E precisa de uma lei para organizar a vida desse povo. Então a Bíblia, o texto, começa a ser redigido porque começa a se ter esta lei, esta redação desta lei. E ao mesmo tempo começa a se contar a história da formação desse povo. Sobretudo, isso vai tomar corpo num terceiro momento. Então, primeiro momento, Abraão, segundo momento, Moisés e o terceiro momento, os reis. Vamos pegar aqui o principal deles, que é o Davi. Quando Israel era uma família, com Abraão, passa a ser um povo, com Moisés, precisa de uma lei, e agora passa a ser uma nação com os reis, o rei precisa contar a história do seu reino. Esse reino tem uma identidade, ele tem uma história. E qual é a identidade do reino de Israel? A relação com Deus. Então, por isso que os textos são teológicos. Primeiro começando com a história e com a jurisprudência, né? Com a lei desse povo. E assim foram sendo redigidos. Aí depois vieram os profetas, os livros de sabedoria que a gente encontra na Bíblia. Claro, não exatamente nessa ordem, mas para entender a formação de onde vêm esses textos. Bem, tá muito bom ouvir aqui um pouquinho do Denis, mas tem uma outra pessoa que também vai colaborar conosco hoje à noite. Professor Felipe Aquino, seja bem-vindo. A igreja, ela se apoia em 3 colunas. É preciso entender bastante isso. A Sagrada Escritura, a Bíblia escrita, a Sagrada Tradição, que é a Bíblia que não foi escrita, vamos dizer assim, e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério é formado pelo Papa e os bispos, eles olhando a Bíblia e olhando a tradição, eles ensinam para nós as grandes verdades da fé. É o que está, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo da Igreja Católica? É um trabalho do magistério da Igreja, ensinando para nós o que explica a Bíblia e o que explica a tradição da Igreja. Bom, a Bíblia todo mundo entende bem. São todos os nossos 72 livros, né? 46 do Antigo Testamento, mais 26 do Novo, né? Nós conhecemos bem esse livro. O que é a tradição, a sagrada tradição? É tudo aquilo que Cristo ensinou para os apóstolos e o Espírito Santo ensinou para a igreja nesses 2000 anos e que não ficou escrito. Então, a gente diz que é a revelação transmitida. Veja bem, nós rezamos o credo, o creio, em todas as missas de domingo. Não está na Bíblia. Então, de onde que vem o credo? Vem da tradição da igreja. Aquilo que Cristo ensinou para os apóstolos e que eles foram, né, transmitindo até chegar até nós. Não está na Bíblia, por exemplo, que os sacramentos são 7, mas é dogma de fé. De onde é que vem? Da tradição, dos santos, dos papas, dos doutores, até chegar até nós. Não está na Bíblia que nós temos que fazer procissão, não está na Bíblia que nós temos que fazer um calendário litúrgico, um ano litúrgico. Todas essas coisas que fazem parte da nossa fé católica, muitas coisas não estão escritas na Bíblia. Mas nota, quero explicar aqui uma coisa muito importante. Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. João 16, 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Preste bem atenção. Jesus pôs o verbo no futuro. O Espírito Santo ensinar-vos-á. Cristo não tinha tempo mais de ensinar para os apóstolos toda a teologia, mariologia, cristologia, pneumatologia, escatologia. Deixa, quando vier o Paráclito, o Espírito Santo ensinar-vos-á todas essas coisas. Então, todas essas coisas que o Espírito Santo foi ensinando para a igreja que formou a tradição sagrada da igreja. Então, a igreja se baseia na tradição e na Bíblia, interpretadas pelo magistério da igreja, formado pelo Papa e pelos bispos, que interpretam sem erro. Por quê? Porque Jesus prometeu para a igreja
Ele falou para os apóstolos, está lá em Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, Cristo concedeu ao magistério da igreja o carisma de infalibilidade de interpretar a Bíblia e de interpretar a tradição e nos ensinar a doutrina católica. Olha, convidado só à altura hoje, viu, gente? Meu Deus, vamos lá. Ô, Denis, existe também uma dúvida muito comum aí, de maneira corriqueira, a gente acaba ouvindo. Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante e por que tem essa diferença que às vezes acaba causando um pouco de confusão e conflito? Vamos lá. Existe uma diferença de cânon, que a gente chama, né? A Bíblia católica, ela possui 72 livros e a Bíblia protestante 66 livros. Então, a Bíblia protestante possui um número de livros menor. Por que isso? Nós vamos ter que ir de novo na história. A principal tradução da Bíblia judaica, né, que são os escritos judaicos, os textos judaicos, que é o nosso Antigo Testamento, se deu por volta de 200 anos antes de Cristo. Tá? E é uma tradução muito famosa porque foi feita na Biblioteca de Antioquia, que foi considerada a maior biblioteca do mundo, fundada por Alexandre o Grande, né? E foi feita, obviamente, fora da região da Terra Santa, então foi feita em grego. O rei Ptolomeu, na época, falou assim, olha, eu quero uma tradução da Bíblia aqui, porque a biblioteca tem que ser a maior do mundo, tem que ter todos os livros. Então pediu uma tradução da Bíblia judaica, convocou 70 sábios rabinos judeus, que fizeram uma tradução chamada dos 70, inclusive por conta desses 70 sábios judeus. E por muito tempo esta foi a tradução usada, inclusive no início do cristianismo, né? Então, porque esse texto foi 200 anos antes de Cristo. E durante o primeiro século todo, seja no judaísmo, seja no cristianismo, essa foi a principal tradução usada. Acontece que no ano 100 depois de Cristo, houve um concílio dos rabinos judeus na Terra Santa. E por questões não teológicas, não religiosas, mas por questões nacionalistas, decidiram fazer uma outra tradução, ou melhor, fazer um outro cânon, excluindo dali, por exemplo, textos que haviam sido originalmente feitos em grego, textos que, por acaso, foram escritos fora da Terra Santa. Então, veja, são critérios nacionalistas. Não só textos não escritos em grego, textos deveriam ser escritos em hebraico, e feitos na Terra Santa, além de outros critérios nacionalistas. E, a partir daí, houve essa corrente judaica que usou esta Bíblia. Então, no início do cristianismo, nos primeiros 100 anos, houveram duas traduções dos textos judaicos. Uma, a de 70, de Antioquia, e a outra de Jâmia, que é o concílio de Jâmia. A Igreja Católica sempre usou a tradução de Alexandria, né, que é de 200 anos antes de Cristo. Sempre usou, inclusive, no primeiro século. E é atestado, o professor Felipe falou aí da tradição, a tradição atestando todos esses textos. Acontece que Lutero, né, por volta do ano 500, quando fez a reforma protestante, ele recusou uma série de pontos da Igreja Católica, entre eles a tradução, fazendo a opção pela tradução que é mais nacionalista do que teológica dos judeus. E a Igreja Católica continuou no caminho da tradição, o magistério continuou com a tradução feita em Antioquia. 500 anos depois de Cristo, isso. Lutero, 500 anos depois de Cristo. Denis, falando um pouquinho de tradução, né? A gente tem a Bíblia hoje, a CNBB, tem a Ave Maria, tem a Pastoral. Qual que é a diferença de uma Bíblia para outra, dessa tradução? E os apócrifos, que são esses livros? As traduções são muito legais. A Bíblia, não sei se vocês sabem, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. É o maior número de idiomas no mundo. E no Brasil, vamos falar de português, nós temos, como você disse, várias edições. Aí são edições por conta das inúmeras editoras católicas que nós temos no Brasil. E isso é uma bênção. Porque você vai encontrar diferenças? Vai. O texto é o mesmo, mas a opção do tradutor é diferente. Então, você pegar uma palavra em inglês, você vai poder traduzi-la para o português por sinônimos diferentes. Né? Vamos pegar uma língua comum aí. O grego, o hebraico é a mesma coisa. O tradutor vai poder fazer a sua opção de tradução. Então, por isso que nós vamos encontrar o mesmo texto,
mas às vezes com sinônimos, né? Com palavras com o mesmo significado, mas palavras diferentes. Isso é bom para nós. Né? É bom para nós porque se eu tenho 2, 3 opções, né, de tradução bíblica em casa, católicas, eu vou poder até comparar essas traduções e me ajudar a entender melhor o texto. Enriquece, de fato, a minha leitura. Então, acho que a tradução, ela eu já falei um pouquinho da tradução do Antigo Testamento lá no período judaico, né? Nós temos São Jerônimo, que traduziu a Vulgata, né? Pegou esses textos do hebraico e do grego e traduziu, a pedido do Papa da época, traduziu para o latim, que era a língua corrente na época. Então, nós tínhamos antes as traduções, infelizmente, por muito tempo, nós tivemos as traduções que eu brinco, que é telefone sem fio. O sujeito pegava o grego e o hebraico e traduzia, sei lá, para o francês. Aí alguém pegava o francês e traduzia para o italiano. Alguém pegava o italiano e traduzia para o espanhol. Até chegar no português, virava um telefone sem fio. Hoje não, os tradutores já vão direto nas línguas originais e fazem a tradução para o português para nós. E isso nos ajuda muito. Até porque acabava se perdendo muita coisa, né, nessa tradução de uma para outra. Igualzinho o telefone sem fio. Né? Acrescenta, tira. Isso, agora, graças a Deus, nós temos ótimas traduções no Brasil. A gente está muito bem servido de tradução bíblica no Brasil. E sobre os apócrifos, Rafa, o que são os livros apócrifos é uma pergunta muito comum. São livros escritos na mesma época, basicamente, dos textos do Novo Testamento, alguns textos do Antigo também, mas a maioria dos apócrifos foi escrita nos primeiros 5 séculos. São textos escritos, a maioria deles, na região da Terra Santa, falando das histórias dos textos bíblicos, seja do Novo ou do Antigo Testamento, e na mesma linguagem religiosa. Aí você fala assim, então são muito parecidos? São. Por que não entraram na Bíblia? Aí é a questão da igreja, o magistério da igreja, determinar um livro quando ele entra ou não, porque existem alguns critérios. Esses livros apócrifos, eles não entram como livros canônicos, ou seja, livros religiosos, que a gente merece o critério da fé, porque ou entra em algum contrassenso com relação à doutrina, ou fantasiam demais em relação a algum personagem. São diversos os critérios que a igreja olha se um livro é canônico ou se não é canônico. Pode ler livro apócrifo? Pode. Até ajuda, às vezes, a entender algum aspecto cultural, algum aspecto histórico. Mas eu não posso dar ao livro apócrifo a perspectiva de fé. Ele não é revelação de Deus para nós. É apenas um livro do período, da época, um livro histórico que pode ser lido, mas sem dar a ele um critério de fé. É bom que vai esclarecendo, né? Sim. Ô, Denis, o tempo claro que voa, esse assunto é muito provocativo, precisaríamos de várias aulas aqui, né, para falar. Quem sabe um dia a gente faz uma série, né, Rafa? Sobre a Bíblia. E já a gente quer trazer as interações, mas uma última pergunta que eu acho muito pertinente, até porque no segundo bloco a gente vai ter uma proposta bem interessante aqui no programa. Como é que eu vejo, como é que eu extraio da Sagrada Escritura, de fato, aquilo que ela é? O que eu quero dizer com isso? Ela não é um livro comum, que eu apenas vou ler histórias. Existe vida, existe eficácia, é palavra de Deus, né? E você, como perito em literatura, né, bíblica, como é que eu vou fazer essa diferença, essa distinção entre um livro comum que conta uma história, que tem o seu valor, e a Sagrada Escritura? Como é que eu consigo ler, mas de fato extrair aquilo que a palavra... Primeiro você tem que acreditar. Crer. Você tem que crer. Você tem que crer que o que está escrito na capa das Bíblias é verdade. O que está escrito na capa da Bíblia? Bíblia sagrada, né? Assim que geralmente as traduções trazem. Bíblia significa a mesma raiz, da palavra biblioteca. Então aqui nós temos um conjunto de livros, de mais de 70 livros, por isso que é Bíblia, biblioteca. Mas nós temos a palavra sagrado. Sagrado significa algo santo, algo separado, algo reservado. Então, o que está escrito na capa das nossas Bíblias é que aquela biblioteca, ela é diferente das outras, porque ela é santa, ela é separada das demais, porque ali está a presença de Deus, ali é a palavra de Deus. Então, por isso que eu preciso crer. E a partir do momento que eu creio, então aí eu preciso também saber ler. Não é apenas uma leitura, mas é um estudo. E aí o estudo cada método tem o seu passo a passo. Eu preciso realmente estudar. Ler aleatoriamente é muito arriscado, inclusive. Sim. É preciso fazer com calma, com tranquilidade, melhor qualidade do que quantidade. Tem gente que fala, eu li a Bíblia toda em um mês. Penso, entendeu alguma coisa? Né? É melhor qualidade do que quantidade, para que você consiga realmente captar o sagrado,
o que está reservado para você, que é a palavra de Deus. Uau. E o Dani já deixou uma deixa aqui do que a gente vai viver no próximo bloco. Vamos deixar um ar de suspense aí, mas no segundo bloco você não pode perder se você também tem interesse em aprofundar. Vou pedir licença aqui, enquanto eu chego até o nosso Big Feed, o pessoal está interagindo com a gente. Denis, quero mostrar aqui qual é o seu perfil, né? Afinal de contas, se o pessoal quiser aprofundar, vamos dar um perfil aí bastante seguro, Denis Duarte com. Denis Duarte, vamos lá. Você tem um canal no YouTube também, né, Denis? Já tá aqui, ó, o Revolução já segue. Instagram, então, ó, YouTube. Denis Duarte, _com. Opa, ó, o Rafa apareceu aqui. Vamos lá. Então, para você poder seguir o Denis, aproveita aí, ó, já tá com o seu celular na mão, já segue o Denis, com certeza você vai encontrar muito conteúdo aí embasado que vai te ajudar no seu crescimento da fé, no conhecimento da Sagrada Escritura. E olha, o pessoal tá interagindo aqui com a gente, hein, Rafa? Tá mandando ver, porque todo mundo quer ganhar a Bíblia Jovem que a gente vai estar sorteando no final. O Messias, olha o Messias, gente. Ah, beijo, Até o Messias apareceu aqui, ó. Já ganhou, já. Já ganhou, né? Será que ele precisa, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho é a certeza do meu chamado, da minha missão, o impulso em querer falar de Jesus a todos os dias. Abraço pro Messias. Saudade, Messias. Messias faz parte do Revolução Jesus, tem uma história conosco. Tem Saudade. uma história mesmo, ó. O pessoal tá aqui interagindo. A Regiane Ferreira, não vos preocupeis com o dia de amanhã terá suas próprias preocupações, a cada dia basta seu cuidado. Passagem de Mateus 6:34. A Amanda de Jesus, capítulo da Bíblia que mais me marcou foi Apocalipse, pois fala de Maria e era lindo essas leituras do Apocalipse. Hoje quero muito aprender a fazer o estudo bíblico, então não perde o segundo bloco, tá bom? Segue a dica aí, tô dando vários spoilers. E por fim, o Marcos de Maria, com certeza os evangelhos fizeram e fazem parte da minha caminhada. Muito perfeito. Aproveita aí o intervalo que está chegando para você poder interagir, marcando aí nos comentários a passagem bíblica que marca a sua vida para concorrer à Bíblia Jovem. E vou deixar você agradecer aí, né, o Denis pela presença, Rafa. Eu quero agradecer, Denis, a sua presença, que é sempre muito bom. Ainda estou te devendo pão de queijo, mas ele vai chegar. Denis, e para o pessoal que também quer te seguir no YouTube, porque você tem um canal que ensina também sobre o estudo bíblico, né? Como que entra lá? Qual que é o seu perfil? Tem um canal, eu estou fazendo um trabalho pelas redes sociais, tanto pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Basta procurar Denis Duarte Estudos Bíblicos nesses canais. Né? Denis Duarte Estudos Bíblicos, vídeos quase que diários, sobre sempre dando alguma dica de Bíblia, de estudo bíblico, para poder ajudar o maior número de pessoas, e as redes sociais facilitam isso. E, como sempre, é um prazer e obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo sempre. A porta está aberta para você, viu? E para você que quer saber mais sobre a Bíblia, já vou pedindo, vou dar uma dica. Nesse intervalo, corre lá e pega a sua Bíblia para fazer o estudo conosco. Logo, logo estamos de volta. É setembro, mês da Bíblia, e nós abrimos este mês dedicando um programa à Sagrada Escritura, e o primeiro bloco já foi demais, Rafa. Foi, a participação do Denis trouxe muito conhecimento pra gente. E também temos mais participação especial aí hoje. E antes de chamar essas participações, vamos mostrar o nosso look aqui, né? Afinal de contas, a gente tá muito bem vestido pela loja Canção Nova, gente. Olha esse super lançamento, uma camiseta super estilosa, modelo masculino e feminino para você adquirir com o grande símbolo, né, do cristianismo. Tá aqui, ó, a cruz de Cristo. Então você não pode ficar fora dessa, para você poder adquirir também a sua. Camiseta Baby Look na loja Canção Nova. É a camiseta da exaltação da Santa Cruz, gente. Então adquira essa camiseta também. A gente não combinou, viu? Não combinou, a gente veio aqui, ó. A gente gostou tanto que os dois vieram. É que a gente tem bom gosto, né, Rafa? Então segue aí para você também adquirir a sua camiseta e conferir os outros lançamentos, loja.cançãonova.com. Inclusive tem outra cor dessa camiseta também, viu? Vale a pena conferir o modelo. Então, como a gente prometeu, vamos ter agora um momento prático para nós fazermos o estudo bíblico. Quem vem para cá são dois irmãos de comunidade que já são craques também. Muito bem-vindos. Por favor, vem para cá. Fernanda, bem-vindo à Revolução Jesus. E Deilon, brother, bem-vindo. Obrigado. Querida, muito bem-vinda, viu? Já a gente vai conhecer, pode se assentar aqui enquanto nossos convidados sentam, né, Rafa? A gente vai chegar aqui pertinho. Sim. Porque, afinal de contas, nós temos também uma participação especial. Exatamente, direto da Terra Santa, o Roger hoje se faz presente no nosso programa. Seja bem-vindo, Roger. Salve, galera do Revolução Jesus, eu me chamo Roger Ferrari
e eu estou gravando esse vídeo aqui para contar um pouquinho sobre o Challenge 30 Dias com a Bíblia, que eu tenho feito já há alguns anos no meu Instagram e que eu tenho colhido frutos maravilhosos da minha experiência missionária, mas também na vida pessoal de muitas e inúmeras pessoas. Este ano eu tô aqui, ó, com esse cenário que eu mesmo bolei aqui no cantinho do meu quarto. Eu sou missionário da Canção Nova, estou em missão aqui em Jerusalém, na Terra Santa, e eu me senti impulsionado uma vez para tentar fazer com que as pessoas vivessem uma experiência com a Palavra de Deus. Eu estou na terra da Bíblia, né? Então, para mim, eu me senti muito motivado no primeiro ano, quando eu cheguei aqui em Jerusalém, na Terra Santa, em 2019, a viver essa experiência com a Palavra de Deus e motivar as pessoas. Então, eu motivei, fiz uns stories, postei algumas coisas no meu feed em 2019 para ajudar as pessoas a ter uma intimidade com Deus, né? E propus o desafio 30 dias com a Bíblia. Muita gente topou, me postava nos stories, mas eu percebi que muita gente não sabia como ler a Bíblia, não sabia como ter um método, né? E graças a Deus, na Canção Nova a gente tem um método maravilhoso. A Bíblia no meu dia a dia, que a gente usa e tem como metodologia dentro da Canção Nova, me inspirou muito, né? Então, quando foi em 2020, eu impulsionei as pessoas e comecei a fazer o estudo bíblico bem no início da pandemia. Outros movimentos de lives no meu Instagram aqui da Terra Santa, aqui começou a pandemia primeiro. E aí em setembro de 2020 eu fiz a segunda edição desse Challenge 30 Dias com a Bíblia e com lives diárias para fazer o estudo bíblico com a galera ao vivo e convidando as pessoas, os jovens que quisessem fazer o estudo da palavra. Foi uma experiência maravilhosa, exigente, né? 30 dias fazendo o estudo bíblico no Instagram, tem um fuso horário, eu tô 6 horas à frente e o horário talvez não é um dos melhores aí pro Brasil, 4 horas da tarde, mas assim, esse ano eu tô na 3ª ou 4ª edição, porque eu acho que eu fiz também na quaresma alguns estudos bíblicos ao vivo no meu Instagram. E aí eu tô nessa 4ª edição, talvez, aqui dos estudos, e tá sendo uma experiência fantástica, forte. E eu queria também, já encerrando esse vídeo, desafiar você que tá assistindo aí. Você tem contato com a Palavra de Deus? Por acaso você tem a Bíblia? Você gostaria de viver essa experiência de ter a sua Bíblia marcada? Isso demonstra intimidade com Deus. Se você tem esse desejo, tem um desejo até mesmo de ter um caderno que você possa anotar aquilo que Deus fala com você, vem comigo lá no meu Instagram. Até o final de setembro a gente vai ter esse desafio, 30 dias com a Bíblia, todos os dias 16 horas, horário de Brasília. Nós vamos fazer o estudo bíblico ao vivo. Meu perfil é @RogerFerrari com 2 Os, e a gente vai fazer essa metodologia que a gente faz na Canção Nova, tá bom? Deus te abençoe, espero por você. É nóis! Roger, não falta incentivo para você nesse mês se dedicar ainda mais e criar o hábito da leitura da Palavra de Deus. Então segue lá o perfil Roger Ferrari para você acompanhar essa jornada aí de estudo bíblico durante todo esse mês, que com certeza vai te ajudar demais. Você que quer iniciar ou você que quer aprofundar para ficar bem enraizado na Palavra de Deus. E olha só, falamos da Bíblia Jovem, que você também pode adquirir no loja.cançãonova.com, e um dos diferenciais dessa Bíblia é que ela traz dentro dela, nas suas páginas introdutórias, o método da Bíblia no meu dia a dia para você fazer o estudo bíblico. E olha só, hoje a gente vai dar um spoiler aqui, porque logo no início, na primeira página, a gente tem um QR Code. E nesse QR Code, ele vai te levar, vai nos remeter a um vídeo. E a gente vai fazer isso aqui ao vivo, tá bom? Olha só, vou colocar aqui, facinho, só você pegar a câmera nativa do seu celular para captar o QR Code. Captou o QR Code, você vai poder entrar nesse vídeo aí, ó. Graças a Deus, nós já temos a Bíblia Jovem. É isso mesmo, a Bíblia Jovem. Nós fizemos em conjunto com a CNBB. É a Bíblia, toda ela, igualzinha às outras Bíblias, mas com todas as características jovens, a partir da capa. Foi uma inspiração de Deus, esse método, a Bíblia foi escrita para você. E a primeira vez que eu apresentei foi na mesma ocasião em que eu fiz aos jovens o desafio de deixarem tudo e virem viver em comunidade. Eu fui explicando passo por passo como fazer o diário espiritual. E naquela mesma tarde, os jovens já fizeram pela primeira vez o seu diário espiritual. Foi muito lindo que eu tinha dito, sem Bíblia não tem café. E disse também, sem Bíblia não tem sono.
E os jovens levaram a peito. Os que iam trabalhar ou estudar faziam o seu estudo bíblico logo de manhã cedinho. E as famílias ficavam assim, sem saber, porque eles nunca fizeram desse jeito. Foram falar com padres e disseram que, cuidado, eles podem ficar loucos. Mas eles foram constantes. Outros voltavam do estudo, do trabalho, e à noite iam fazer o seu estudo bíblico. Muitos deles confessaram que eles dormiram em cima da Bíblia, mas fizeram o seu diário espiritual. Você não pode calcular o quanto isso mudou a vida espiritual daqueles jovens. O que isso produziu na vida daqueles jovens, produz em todas as vidas. É uma mudança radical de vida, porque a palavra de Deus vira e revira a gente por dentro. Nos faz muito mais atentos à palavra de Deus. Nos faz totalmente atirados nas coisas de Deus. É um método maravilhoso. Eu peço a Deus que muitos e muitos jovens façam o seu diário espiritual. Foi uma inspiração que Deus me deu, e se a inspiração não é minha, é de Deus. Eu apenas ensinei os jovens a fazerem o seu diário espiritual, que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você, ou A Bíblia no Meu Dia a Dia. Hoje tudo está na tecnologia. Essa Bíblia traz um QR Code que você pode justamente, através dele, ter em vídeo a explicação da Bíblia Foi Escrita para Você. Você vai ver também o diário espiritual sendo feito. O que eu desejo é que você tenha um grande avanço espiritual através dessa Bíblia jovem. Para jovem, Bíblia jovem. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi direitinho? Foi. Gente, que saudade do padre. Uma do Jonas da Bíblia. A gente poderia falar qualquer coisa, mas tinha que ser o padre falar, né? Com toda a autoridade e propriedade de alguém que vive a palavra, né? Você está do lado do padre, você é o testemunho vivo, né, para nós. Padre, olha, um abraço, a gente está, assim, com o coração palpitando de ver o Senhor e ouvir essa voz, né, que ecoa dentro da gente. E nós estamos aqui, cada um com o seu caderno, com a sua Bíblia Postos. Isso mesmo. Temos aqui o Deilon, a Feira. A gente pode até mostrar, vamos mostrar a nossa Bíblia, gente, olha, de quem risca, de quem vê... A minha é da produção, gente, não... Mas, ó, é verdade, mas o Thiago faz o estudo dele e a gente vê todos os dias, tá na capela, tá, Thiago? A gente tá testemunhando aqui. Sim. O caderno tá aqui original, gente. É, olha aqui. A minha letra não dá pra identificar muito, né? Mas tá ok, tá aqui, ó. Escritinho. Mas a gente foi aprendendo, até mesmo o padre, né, nos trouxe esse estudo bíblico, né? A Bíblia no nosso dia a dia. E a gente foi tocando na importância de todos os dias esse alimento para a alma, de quanto nos leva para Deus, né? E hoje nós queremos fazer esse desafio a você, a começar o seu estudo bíblico com a gente. Nós trouxemos 2 convidados hoje, né, Thiago? Importantíssimos, que vão nos ajudar. E já convido você a pegar aí na sua Bíblia, que a gente pediu no intervalo, hein, pegar essa Bíblia. Então, se não deu tempo, vai, corre lá e pega na passagem de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E o Deilon vai ler pra gente e depois nós vamos separar aqui as promessas, os princípios, as ordens, para que você vai fazendo com a gente e já vai aprendendo a fazer o seu estudo. Ok? Então pode começar, Deilon. Vamos lá então, pessoal. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostar-se da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e às doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência, com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom,
e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bons ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afatigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te desprezes por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus! E no método, né, a primeira coisa que o padre nos indica é que nós encontramos as promessas de Deus. Temos promessas nesse trecho? Temos. Olha, eu achei que agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Né? Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Uma promessa explícita aí, né? Bem claro. Né? Isso. E olha o que é interessante. Você tem um caderno, você anota o trecho bíblico, né? O dia que você está fazendo o estudo e coloca lá promessas. Vamos trazer com exemplo. Como o nosso tempo aqui é curto, né? A gente está fazendo um pouquinho acelerado aqui, mas para mostrar como que o método funciona. Então você vai colocar lá promessas e vai anotar. Esse é em qual versículo do capítulo 4? Esse é o versículo 16b. 16b. Muito bem. Então achamos uma promessa aí. Pode ter outras, mas a gente vai citar aqui um exemplo, né? Temos ordem aí? Temos muitas ordens. O que muitas, são as né? ordens? O que são as ordens? As ordens são os direcionamentos que Deus nos dá, né? Todos os dias, as direções, as exortações, né? Então a gente vai vendo aquilo que Deus já vai nos conduzindo, aquilo que tem vezes que é clara as ordens dele, né? Faça isso, não faça aquilo. Igual aqui na palavra de Deus hoje, tem sido muito claras as ordens, olha. Aqui ele está falando no versículo 7. Rejeita, porém, as fábulas mundanas e histórias de gente caduca e exercita-te para a piedade. E aqui Deus é muito claro, né? Diante daquilo que são as falsas doutrinas, para a gente ter cuidado hoje. Como que eu posso levar isso para a minha vida hoje? Está atenta àquilo que são os princípios, àquilo que está em comunhão com a igreja. Então, a ordem é rejeita as falsas doutrinas, rejeita aquilo que hoje te leva para longe da igreja, rejeita aquilo que não convém com aquilo que o Papa fala, com aquilo que a igreja prega. Isso. É legal, né, Rafa? Porque a ordem é explícita, né? Deus está ordenando. Então, é claro você anotar. E por que é importante? Porque uma ordem é para ser seguida, né? E como a gente viu, tem vários, né? Várias ordens aqui. Então, a gente até deixa a provocação para você encontrar as outras várias ordens que temos aqui, né? Ô Deilo, quando a gente fala de princípio eterno, às vezes as pessoas confundem. O que é um princípio eterno? E nós temos algum princípio nessa passagem? Sim, então, Tiago, um princípio eterno são as leis do reino. As leis, aquilo que o Padre João nos ensina através do método. São leis que não mudam, que regem. É como num videozinho do Padre, ele dá até esse exemplo, quando ele fez esse vídeo. Quando ele joga a caneta e a caneta cai, essa é uma lei.
uma lei da gravidade. E o reino de Deus também tem as suas leis. Então, o princípio eterno é uma lei que rege o reino de Deus. E aqui eu identifiquei aqui no versículo 4, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, Tiago, aqui, nesse versículo, a gente pode identificar um princípio eterno, uma lei. Sim. Né? Porque tudo aquilo que Deus criou em si é bom. E pode sim ser santificado pela palavra de Deus, pelo método. Né? Muitas das vezes a gente, é interessante, me saltou aos olhos esse versículo desse princípio eterno, porque um dos primeiros mandamentos da lei de Deus é: ouve, ó Israel. E muitas das vezes nós andamos perdidos, né, desesperados. Quantos de nós? Mas será que eu e você nós conseguimos parar para ouvir a Deus? É a primeira ordem, é o primeiro mandamento do Senhor. Talvez você hoje que esteja nos acompanhando, você jovem, você que esteja passando por uma depressão, que perdeu o sentido da vida, né? Ouve. E quando nós ouvimos a Deus? Quando nós nos colocamos para ouvir e ler através da palavra. Então o princípio eterno é isso, Tiago. Eterno. Vamos recapitulando então, a gente viu promessas, encontramos uma promessa nesse trecho que a Fernanda trouxe, várias ordens, a Rafa citou uma aqui, né? E um princípio eterno. Um quarto passo, Fer, é a mensagem de Deus para mim hoje. Isso é muito bonito, né? Porque a gente traz a mensagem concreta e Deus fala conosco de maneira muito particular. Então nesse trecho, qual é a mensagem que Deus traz para você? Aqui fazendo isso da mensagem que eu vejo assim, que Deus falou para mim, né? Sobre que a minha juventude não pode impedir a eficácia da missão. Porque quantas vezes, mesmo como missionária aqui, vendo tantos irmãos já com tantos anos, né, de comunidade, irmãos que vão para frente da TV para pregar, para falar de Deus de uma forma tão, né, com tanta propriedade, eu fico ali olhando, meu Deus, mas, né, eu não tenho dom para pregar assim, eu faço outras coisas, né? Mas isso não pode impedir, né, que a eficácia da palavra de Deus também passe por mim. Talvez eu nunca vá, né, ninguém nunca vai me ver ali na frente pregando a palavra, mas e nos bastidores, né, naquilo que eu faço. E aí eu até anotei aqui, né, nas minhas conversas, no trato com os outros, o amor a Deus, a confiança que é, né, o que a palavra vai falando. Então, nesses pequenos gestos, a palavra de Deus ela precisa passar por mim também. Né? Não somente pela palavra em si, mas e nas minhas ações. Então eu fui tirando, né? Assim, e que não é porque eu sou jovem, às vezes porque eu acho que, ai meu Deus, eu não estudei como o Denis, né? Não tenho a sabedoria do Denis. O Denis foi meu formador no pré-discipulado, né? Eu ficava fascinada com a forma dele passar assim a formação, né? Com a palavra de Deus. Eu não sou um Denis, né? Mas e na minha conduta, né? Na minha fé a Deus. Então eu até, depois, o próximo passo, né, de me tornar esse modelo também, né, pelas ações, né, ser como o Padre Jonas, ser esse evangelho vivo, né, que o Padre Jonas nos ensina. Então, isso foi o que eu fui tirando. Bonito, né, mensagem de Deus, porque Deus, ele se comunica, né, e da palavra a gente traz, e é muito bacana porque ela vem de encontro a uma realidade, né, que a gente vive, né. Deilon, qual a mensagem de Deus para você? Nesse trecho, claro, que é muito rico, né? Sim, Tiago, é muito rico. Mas o que me chamou a atenção, e aqui a gente, claro, né, é um programa jovem, é esse versículo, né? Ninguém te despreza por seres jovem, isso que a Fernanda também veio trazendo. Mas torna-te modelo em tudo, né? Então a grande mensagem para mim hoje fica isso, nesse se modelar. Mas modelar o quê? Modelar Jesus palavra. Né? Nós nos moldamos. Eu acho muito interessante quando a gente vai aprofundando, Denis, uma partilha riquíssima aqui, né? Lá no Antigo Testamento, quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança de Deus. E até pelo pecado, por tudo aquilo que a gente vive, né? Esse processo de reconstrução, de construção, nós somos criados à imagem de Deus. Mas muitas das vezes a gente corre o risco de passar a nossa vida e não se tornar essa semelhança. Então, Tiago, esse se modelar, se moldar a graça de Deus a Jesus palavra, é a grande mensagem de Deus. Assim, essa inquietação, essa ordem, né, do próprio Espírito Santo que fala conosco.
esse se moldar, se tornar modelo para os outros. Legal. E já vamos pegar o gancho do último passo, que é como aplicar na minha vida, né? Deus me deu uma mensagem, mas como eu aplico concretamente a isso? Pode pegar aí o gancho já do que você trouxe, como aplicar, e aí a Fernanda também traz isso, né? Como aplicar. Sim. Aqui em São Paulo é muito claro aqui, se a gente for reler, se você for reler, ele vem nos direcionar através das ordens, aquilo que a Rafaela nos disse, né? Ao contrário, torne modelo para os fiéis. De que modo? Como aplicar isso? Né? No nosso modo de falar, de viver, a caridade, a fé, a castidade. Então, esses são sinais. Deus nos dá direções, né? De como eu agir, de como aplicar hoje. Um simples, um dia a dia, né? Um passo de cada vez. Né? Ser um jovem de fé, pedir essa graça, esse dom para Deus, me esforçar e pedir a graça, o dom da castidade, da caridade, do amor fraterno. Então, são pequenos passos que eu posso aplicar no meu dia a dia, que Deus fala comigo, que Jesus fala comigo, e eu posso aplicar isso no meu dia. Tiago? E para mim, buscar muito mais, né, do que o conhecimento. Buscar, sim, o conhecimento, é bom que estudemos, né? Mas me esmerar no testemunho, né? Me tornar modelo, sendo testemunho dessa palavra, né? Aplicando isso na minha vida. E eu quero só abrir um parênteses, porque enquanto eu fui fazendo o estudo, eu lembrei de uma intuição que antes ainda de eu fazer Caminho com a Canção Nova, Deus me deu. Na minha juventude, eu queria ser modelo, né, de passarela, e eu fiz curso e tudo mais. E eu ouvi no meu coração a intuição de Jesus falando assim, que eu seria modelo sim, mas não como uma modelo de passarela e tudo, né? Mas que ele me chamava a ser modelo de santidade, né? Modelo de cristã. Nossa, e a partir dali, eu formei, eu tive a oportunidade de fazer testes e tudo mais, minha família queria investir e tudo. Mas depois que eu vi aquela palavra, eu falei, não é isso, né, que Deus quer. E hoje, fazendo o estudo da palavra, eu coloquei aqui, né, tornar-me modelo de fidelidade a Deus, né, e ver, assim, como que, de fato, essa palavra hoje, ela se aplica na minha vida. Não sou modelo de passarela, né. Se tornou um modelo de Cristo, mas estou ofertando a minha vida na minha consagração, e aí não me descuidar do dom. Estou ofertando a minha vida na minha consagração, buscando ser, de fato, né, a cada dia ali na luta, ser esse modelo de testemunho da palavra de Deus. Olha, gente, o estudo bíblico ele dura um período de 40 minutos, aí o padre nos indica, né? A gente fez de uma maneira muito resumida, mas passamos aqui por todos os passos. Agora fica a dica para você poder aprofundar. E agora, encerrando já o programa, né? Depois a gente vai inserir uma live aqui para você acompanhar no perfil do Revolução Jesus e a gente trazer algumas dicas de ouro para fazer o estudo bíblico. Combinado, Rafa? Viu? Combinado. A gente agradece a vocês por poder estar aqui. E ó, para encerrar, para valer agora, sorteia o número, Rafa, de 1 a 67, é isso? Isso. Um número, sorteia aí para ver quem vai receber a Bíblia Jovem, que está aqui inclusive, ó. 48. 48. Guilherme Augusto. Parabéns, Guilherme Augusto. Ó, você vai receber aí na sua casa a Bíblia Jovem, viu? Vai chegar aí na sua casa, então depois a produção vai estar entrando em contato com você, beleza? A gente começa a live aqui pra gente trocar uma ideia, continuar falando sobre estudo bíblico, então corre pro perfil @Revolução Jesus e o programa segue, o mês da Bíblia só começou. Valeu, Rafa. Obrigada, Tiago. Obrigada, Fer. Obrigado, Rafa. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre a Bíblia, segue aí @Revolução Jesus. Já estamos te esperando, hein?